Então é isso, gente. Está no ar mais um episódio do Eurocomics e hoje a gente vai ter o prazer de receber o Vitor Clear, que é um artista brasileiro que trabalhou durante muito tempo com o saudoso Ziraldo e que está lançando esse quadrinho magnífico que me ganhou de cara, que é a Dada, Janelas Abertas. Cara, um prazer enorme te receber aqui no Eurocomics, Vitor. É um prazer todo meu. Cara, a gente vai falar sobre esse quadrinho muito bem editado, por sinal, uma produção independente. Na contracapa, a gente tem um elogio enorme que o Ziraldo fez a você, tem até a foto, né? Você com ele. E também te agradeço porque você colocou, né, um comentário meu também elogiando esse quadrinho. Eu estou lá entre os Não grandes, podia né? deixar, né? Você foi um dos primeiros que comentou e que foi um dos estímulos para eu fazer o livro até o fim, levar o projeto à frente. Cara, você é de uma gentileza incrível, tá? Muito obrigado. Vou deixar o nosso espectador no suspense, porque a gente não vai falar da Dadá de cara. A gente vai falar primeiro da sua viagem, porque você foi para a França, você visitou o Festival de Angoulême recentemente, com o objetivo, né, de provavelmente fazer contato, né, para divulgar a Dadá, Janelas Abertas. E eu quero que você explique como é que foi essa viagem fantástica e depois a gente volta para Dadá. Então, PH, eu acho que foi uma aventura, porque eu fui, né, eu tenho que confessar que eu fui meio despreparado, porque foi tudo muito de surpresa. Quer dizer, não foi tão de surpresa, porque para você ir, se organizar para ir a Angoulême, se você não se preparar um ano antes, você não consegue hotel, não consegue nada, né? Mas eu acho que a coisa da ansiedade de estar lançando uma revista, tudo, me fez ficar meio perdidão, né? E eu já não sou bom em línguas, mal sei português, imagina falar em francês, inglês ou qualquer outra, né? Então a gente em 24 a gente já estava, a minha mãe, na verdade, ela queria viajar para fazer uma viagem dela. Aí a gente viu que a Comic Zone ia fazer uma excursão para lá. A gente falou, vamos de excursão. Só que, no final das contas, para minha mãe não interessava muito, porque ia ficar preso a uma discussão de quadrinhos, que para ela não interessa, com 80 anos, ela queria ver as cidades, as coisas. Então a gente decidiu ir solo. Aí eu falei, pô, quero ir nessa viagem porque eu quero fazer contato com os brasileiros lá. É muito difícil, às vezes, você fazer contato aqui quando você é desconhecido. E aí eu falei, ó, de quebra, obviamente, se você fizer contato com franceses ou com estrangeiros lá, para mim vai ser ótimo. Mas eu Porque queria você, entrar. você, porque você naquele momento já tinha a Dadá editada. Como é que é isso? É uma produção independente, né? Não, exatamente. O livro, na verdade, ficou pronto pouco antes de viajar, mas assim, a coisa estava no processo, não ia, eu ia de qualquer maneira, né? Mas seria mais interessante se o livro tivesse pronto, né? E aí eu consegui, terminou o livro, foi tudo dando certo, né? E aí chegou em janeiro, a gente foi visitar primeiro umas cidades lá que minha mãe queria, a gente foi para a Inglaterra primeiro. Inclusive está aqui, ó, você visitou esse The Cartoon Museum, você mandou para a gente aqui esse folheto aqui, enfim, muito legal. Aí, logo depois de Londres, a gente voltou para Paris para pegar o trem para a França, tudo no mesmo dia. Aí, chegando em Angoulême, eu já sabia mais ou menos o que esperar, até por causa do seu programa, eu já tinha visto a estação. E eu vou te dizer que eu estava bem ansioso para ver a estação até antes das tendas, porque na estação tem um obelisco lá de homenagem, né, ao René Goscinny, tem como é que é, o Menhir, que homenageia o Uderzo. Tem várias homenagens, vários personagens lá. Tem o Lucian, que você sabe que eu adoro, que fica logo em cima do teto da estação. Dentro da estação tem vários painéis. Nas janelas tem personagens. Então, as pessoas já chegam lá com várias atividades, com várias coisas para ver, enfim, você já chega lá tomando banho de quadrinho, né? Ou de banda desenhada, banda desenhada. Aí, enfim, aí a gente foi pro hotel, pegamos um táxi. Aí o taxista, ele mostrou para mim um caderninho que ele tem, vários caderninhos, na verdade,
de dedicatórias de desenhos de todos esses anos. Então, ele fez uma coleção super interessante, aí me pediu também, deu um autógrafo para ele. E aí fomos para o hotel e logo à noite a gente já foi na cidade ver como é que era no centro. Só que a gente chegou na véspera de abrir, então a gente foi mais para ver mesmo como é que era o centro e tal. Mas já estava interessante porque já tinha muita coisa. é, Tem os painéis nas paredes, aquelas coisas que ficam pela cidade toda, algumas janelas até iluminadas com algumas artes, né, de desenhos, enfim, restaurante, tudo já preparado para o dia seguinte, mas era bem interessante porque a cidade toda fica na festa, né? Como você deve saber, tem as ruas todas, tem placas em forma de balão de quadrinho, aí tem a rua Hergé, tem a rua Goscinny, enfim, tem essas várias curiosidades. Aí no dia seguinte a gente foi com mais calma durante o dia, passear, e aí você tem as tendas oficiais, né? Porque tem lá, tem fora da programação oficial, tem umas outras pessoas que expõem assim, de forma independente pelas ruas, barraquinhas, carrinhos, tem os que abrem as suas casas ou alugam espaços para expor seu trabalho. Tem umas portinhas, às vezes, misteriosas, assim, que você vai entrando, parece que está entrando dentro de uma outra dimensão. Que você vai ao comprido e dentro cada vez vai virar um labirinto e tem exposições lá dentro. Enfim, eu fui visitar alguns desses. Mas é aquilo que eu te falei, para ver os mais oficiais, você tem que comprar uma entrada, não é só sair entrando. Você tem que comprar uma espécie de passaporte, Especial. Bilhete especial. um bilhete especial. E nisso que eu fiquei meio perdido, porque como eu não falo outra língua, eu não sabia onde comprar, eu não sabia nem que tinha que comprar de início. Eu já queria entrar na barraquinha, aí o cara me pedia alguma coisa, eu não sabia o que ele estava pedindo, eu imaginei que era um bilhete. Aí eu pedi socorro pro Ucha, Francisco Ucha, que é o que me ajudou a fazer o livro da Dadá, né, que me ajudou a editar o livro todo. Sem ele não teria sido possível fazer o livro ficar desse jeito. E aí ele me passou o contato do Pedro Bolsa, que eu já estava querendo conhecer há um bastante tempo. E aí ele falou, ó, o Pedro Bolsa vai estar por aí, não sei o quê, ele geralmente responde rápido, fala com ele. Aí eu mandei mensagem pro Pedro Bolso, o Pedro Bolso já veio super solícito, me ajudou, me socorreu ali. Andou, eu tirei eles praticamente de uma fila da entrada de uma tenda. Aí ele me levou no lugar onde comprava os ingressos. Ele já tinha um crachá dele, né? Mas ele procurou comigo lá o outro lugar onde que vendia as É o Pedro entradas. Bolsa da editora, Pedro Bolsa da editora Aceita em Portugal, que a gente já entrevistou Isso, aqui várias vezes, super amigo da gente. Que guia que você arrumou, hein, cara? exatamente. E aí eu falei para ele que eu tinha a minha intenção de conhecer, de procurar alguns brasileiros lá, o pessoal da Comic Zone que estava por lá, dois quadrinhos, do canal dos quadrinhos, né? Da editora Comic Zone. E aí ele também estava em contato com toda essa gente. Então, além dele me ajudar a comprar o ingresso, ele me acompanhou numa fila para entrar na tenda onde ele localizou esse pessoal. Aí a gente entrou junto, tiramos uma foto lá e tudo. Aí eu fiz contato, na hora que a gente entrou, eles estavam fazendo vídeo para o canal deles, tanto Dois Quadrinhos quanto o Comic Zone. Aí a gente se falou ali, eles me entrevistaram meio no ar ali rapidamente. E aí tudo bem, eu falei assim, ó, vou esperar eles terminarem e depois eu falo com eles. O que acabou nem acontecendo, porque eles estavam super corridos, estavam lá a trabalho, mas eu consegui dar meu contato para eles, deixei um livro da Dadá para cada um, e fui correr lá, fui conhecer as outras tendas, né? Que tinha. Eu estava, né, onde encontrei com eles na tenda que tinham as grandes editoras. Depois eu fui nas que tinham as editoras mais independentes, as começando. Fui visitar as tendas em geral da cidade, né? Aí numa delas, inclusive, eu conheci dois italianos que foram uma graça, assim. E eu conheci assim mesmo sem falar nada, como eu tinha te falado, como eu tinha comentado antes. Eu entrei em contato com eles porque eu estava vendo eles venderem um livro que tinha uma ilustração que eu tinha feito equivalente na Dada, era uma referência ao Georges Méliès, que é aquele filme Viagem à Lua, que eu peguei o cartaz e fiz uma adaptação com a Dada. E eles fizeram a mesma coisa com um livro, na capa de um livro, né, da menina, que é a Rosa.
Puglisi, não sei pronunciar, enfim, italiano. Esse aqui é uma ilustração dela, não é o do livro, mas eu fiz a foto com ela e com o livro também. E, enfim, fiz amizade ali com os dois, peguei o contato, o cartãozinho dos dois. E aí foi assim que eu conheci algumas pessoas. Eu cheguei a levar para tentar, caso eu tivesse a possibilidade de contactar com alguém lá, algum estrangeiro, eu fiz esse folheto aqui da Dadá, né? Aqui você vê, eu tenho um bonequinho aqui, Anguleme. Aí eu botei aqui texto em francês, me apresentando o projeto, algumas tirinhas, e aqui o meu contato. Então foi a maneira que eu arranjei de me comunicar lá, de falar com as pessoas, porque ou era isso, ou era ficar usando o Google Tradutor o tempo todo. A partir disso, eu fui conhecer lá o evento, peguei os contatos que eu podia, alguns cartões, peguei os folhetos de editoras, né? Para, de repente, numa próxima vez, eu me organizar melhor e já entrar em contato com eles, né? Mas, mas assim, é muito lotado também. É difícil você aproveitar. As pessoas que visitaram já dos canais lá, do próprio Comic Zone, ou do Dois Quadrinhos, do pessoal que já visitou, já esteve por lá, sempre falo que é muito difícil, porque é uma cidade inteira, apesar da cidade ser pequena, você tem a cidade inteira com atividades e palestras, exposições e autógrafos e lançamentos de livros para todo lado. Então, são só 3 dias, praticamente, 3 ou 4 dias, para você ver isso tudo, né? E a outra coisa que o pessoal recomenda é você não comprar livro lá, porque se você mora no Brasil e for trazer aquele monte de livro, só se for uma coisa muito especial, que nem eu nem comprei lá, eu comprei depois em Paris alguns livros, algumas coisas, porque o que vale da experiência de Angoulême é realmente você ter contato, de repente, com os autores, para quem gosta de ir lá naquelas, pegar as filas para pegar uma dedicatória, tirar foto com o autor, ver as exposições, de repente se achar alguma coisa mais rara, mas, mas eu segui o conselho que eu ouvi de evitar de comprar lá, porque senão depois você vai ter que pegar trem, tudo com peso danado na mala. Foi engraçado porque o pessoal da Comizone foi com a excursão com acho que umas 20 pessoas. E eles sabiam disso e eles mesmos compraram e depois tiveram que pagar peso de bagagem, né, extra, porque eles não aguentaram a ansiedade de comprar, de ter tanto livro ali à disposição, tantos quadrinhos à disposição, e compraram quilos, né? Isso eu consegui escapar, porque, na verdade, eu já tinha experiência de anterior, de ter viajado já para ver loja de quadrinhos, museu de quadrinho na Bélgica, em Paris, em outros lugares, até na Alemanha. Então, eu evitei esse problema da mala cheia e pesada, né? Evitei um pouco. No final da viagem eu já tinha um pouco de peso também, mas eu mantive eu não cheguei no excesso, não. Cara, inclusive, queria te dar os parabéns pela impressão, queria te dar os parabéns por este. Deixa eu pegar aqui. Olha só, gente, ele mandou para gente um monte. Isso foi incrível, olha só. Entrega expressa. A gente vê aqui, tem os selos que ele fez com ele, com os personagens. Como é que é? O peludinho. Peludinho, tá aqui a Dadá. Porque tá tudo aqui, Se vale cara. uma curiosidade, essa coisa de fazer esses envelopes é porque a Dadá ela gosta de mandar carta à moda antiga, embora não seja da geração dela. Então a minha ideia era botar isso num livro para estimular as pessoas a fazerem, viver essa experiência. Porque a Dadá ela Então, tem essa coisa meio sensorial. e você mandou pra gente, ó, cartão Está postal. Deixa eu ver mais o que. Tem marcador, olha, tem marcador de página da Dadá. São vários aqui. Inclusive você fez também, né, cara? Duas versões de capa da Dadá, muito interessante. Olha outro marcador de capa. Que mais eu tenho aqui? Outro postal. Olha só, é igual um postal, cara. Sensacional, porque o quadrinho ele é genial, mas a forma com a qual o Vitor olha, adesivos, a forma com a qual você resolveu divulgar o seu quadrinho, ela também é genial. Então, parabéns. Queria mostrar Você também viu o no marcador folheto. de página, tem um tintim aqui, ó, tem um europeu aqui Olha representando que e tem a maravilha! Mafalda. Ó. E tem a Ih, que Mafalda, maravilha! Tem outro aqui. Sensacional, sensacional. Você mandou para gente aqui o folheto de Angoulême. de Está aqui o Angoulême, isso, o folheto, folheto né? oficial.
né? Mostrando aqui os eventos que estavam rolando por lá. Você mandou também, gostei muito, cara. Você mandou esse folheto aqui, olha, outro também, outro folheto do Festival de Tem Angoulême. Muito o obrigado. bonequinho que é né, o bonequinho deles. Maravilha, maravilha. Também ABD cristã é uma outra coisa que estava acontecendo lá, não sei. É porque tinha até a exposição, como eu te falei, tem as exposições independentes, tinha uma exposição numa igreja. Então o tema era esse, né? Então eu peguei lá esse folheto. Aí você mandou para a gente essa revista também, que é a Bambu, É, que eu não tinha lido ainda. acho que eles estavam divulgando, porque eu acho que é uma revista nova. Então, É uma, eles estavam divulgando lá. exatamente. Ela tem o mesmo perfil do jornal Espirru. A diferença é que, pelo que eu vi aqui, é uma revista trimestral, né? Então ela sai de 3 em 3 meses. A Bambu, ela fala sobre humor, aventura, tem emoção, tem história, fantasia, tem mangá. Esse número, na verdade, não é uma revista nova, né? Porque esse aqui é o número 88. Se você for ver, ela é nova em relação ao jornal Espirru, É mas ela nova não para é mim, tão porque nova. toda vez que eu vou, eu descubro alguma coisa que eu não tinha visto. Então, mas como eles estavam divulgando lá, eu até imagino, não tinha reparado no número, mas como eles estavam divulgando, eu falei assim, deve ser, ou não tá, Dá ou vontade, eles isso aqui estão você querendo pegava. vender mais. E você pegava de graça isso aqui, cara? Esse é distribuído de graça. Aí eu peguei duas, porque eu já peguei uma para você e peguei uma para mim. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas vamos lá, cara. Descreve a Dadá para mim. Podemos fazer um paralelo entre a Dadá e a Mafalda, porque Sim, sim, com são, certeza. são, são, são personagens irreverentes que, de uma certa forma, elas criticam o mundo que está em volta delas, né? Fala aí pra gente. Para falar disso, eu teria que voltar até os anos 90. Eu até conto um pouquinho disso no livro. Eu trabalhava lá como roteirista para a equipe do Zeraldo, lá nos anos 90, e eu comecei a fazer umas tiras. Eu queria fazer tiras para o jornal, que era o Jornal do Brasil, onde saía, que fossem umas tiras um pouco mais adultas, assim, porque os gibis são sempre meio infantis, coisa para criança e tal, que é a mentalidade do brasileiro de uma forma geral, não é como lá na Europa. Então, mas no jornal se permitia fazer umas tiras mais rebuscadas, mais e tal. E eu já gostava muito da Mafalda, que tinha um apelo mais adulto. Eu gostava do Zeraldo também, mas as coisas para adultos dele eram para adultos no Brasil, né? E já a Mafalda, ela tinha aquele traço infantil e era também para adulto. E eu queria fazer isso. Então eu comecei a fazer umas tiras do Maluquinho que tinham essa proposta. E aí isso ficou na minha cabeça, depois que a gente foi para outro estúdio, parou de sair as tirinhas, parou de, né, de ser publicado. E em 2006, quer dizer, eu estava nos anos 90, e já em 2006 eu comecei a criar alguns personagens para mim, além das histórias que eu fazia para o Zeraldo. Então eu criei a turma da Febeca em paralelo e tive a ideia de fazer a turma a personagem da Dá a partir de rabiscos, que nem o Geraldo ficava fazendo rabiscando na prancheta dele, aleatoriamente. Eu rabisquei umas coisas que eu achei interessante, que eram umas gavetas voando. Depois fiz uma pessoa com uma cara de porta. Aí eu olhei para aquilo e falei, pô, e se eu fizesse um gibi assim, né, com personagens com essas caras, uma coisa meio surrealista e tal. E aí eu falei, pô, essa é a minha chance de fazer a minha Mafalda, né? E Inclusive, a nós coisa, temos gavetas na obra de Salvador Dalí. sim, sim, mas foi de lá, porque as gavetas do Salvador Dalí, ele considerava a memória. Aí o que que eu fiz? A mãe da Dadá, as mulheres geralmente têm a coisa do apego emocional, né, de ser mais emotivo e tal. Eu falei, pô, a gaveta é onde você guarda as memórias. Então eu falei, a mãe vai ter a cara de gaveta. E botei para o pai as portas da percepção, só que já meio fechada, porque o adulto já tem dificuldade de se abrir, ao contrário da Dadá, que tem as janelas abertas, que são as janelas da alma. Eu comecei com esse conceito. Então eu falei, bom, todos os personagens agora vão seguir essa linha de ter algum objeto, alguma coisa simbólica no lugar do rosto, né? Então eu comecei a desenvolver ali em 2006. Só que a coisa não andou muito, porque eu tava na época fazendo também a turma da Febeca, que deu um pouco mais certo, porque ela tinha uma proposta de inclusão, de pessoas com deficiência e tudo, que foi até 2012. Aí lá para 2016 eu peguei de volta o projeto da Dadá, a Febeca já tinha parado de sair, eu tinha publicado no Globo e tudo, e voltei no Ziraldo até para pegar, que foi quando eu fiz até uma foto com ele, que depois saiu no jornal. Aqui tem uma matériazinha que saiu agora falando que eu ia para a Europa e pegaram essa foto, que é de 2016, quando eu estava apresentando a Dadá para ele.
Ele já conhecia o desenho, mas ali era uma proposta já do projeto de tira, né? E de fato tem influências óbvias do Ziraldo e de traço da Turma da Mônica, porque a minha infância foi a Turma da Mônica e Disney, que tem aquele tipo de traço. Então eu queria que fosse mais ou menos naquela linha, né? É, e aí o que acontece? Em 2016 eu comecei a pensar, mas é aquilo, vinha um trabalho, tinha que fazer outras coisas, e aí a coisa estava devagar. Aí quando chegou a época da pandemia, eu aproveitei para fazer as tiras, né? Aí eu peguei um amigo meu que era da equipe do Ziraldo também para me ajudar com desenho, porque eu sou muito preguiçoso, eu prefiro escrever do que desenhar. Então eu criei os primeiros traços como eu queria e tal, fiz os layouts, mandei para ele, me ajudou com o desenho. Quem Aí é me essa mandou, pessoa? é o Marco Driffer, Marquinho. Ele era um dos desenhistas nossos lá da equipe. E aí ele me ajudou com as tirinhas, depois eu peguei, aí eu redesenhei algumas coisas, dei uma ajustada, editei as tiras para ficar mais como eu queria. E aí, quando eu terminei, comecei a tentar montar o livro, procurar alguém para me ajudar. Falei com uma amiga minha e tal, programadora visual. E até que eu cheguei no. Graças ao Ricardo Leite também, que foi assim, vieram umas pessoas, porque eu dei muito azar, tanto do sentido emocional, pessoal, que foi assim, a perda do Ziraldo, que já estava doente naquela época da pandemia, como o Ota, a morte do Ota, que eram meus amigos, pessoas que conheciam da parte editorial, de conteúdo, e tudo que me davam conselhos. O Ota queria fazer me ofereceu de fazer até o letramento, né? Fazer a fonte para eu usar na Dadai, não deu tempo da gente negociar isso, enfim. E aí, numa das viagens que eu fiz para a Europa, depois dessas situações, eu vi o livro do Ricardo Leite numa livraria. E eu só conhecia o Ricardo Leite, na verdade, ele não era meu amigo, meu contato, nada. Eu vi lá e vi que é aquele brasileiro, tal, que eu vi no Facebook. Aí eu tirei uma foto e mandei para ele. Eu falei assim, o que eu vi aqui e tal, Ricardo Leite, tudo bom? Eu sou o Vitor e tal, aqui, ó, que eu tirei uma foto e mandei para ele. Aí ele adorou a foto, ficou meu amigo e tal, publicou a foto, elogiou. E aí a gente ficou amigo. E aí, quando eu falei que estava com problema com o livro, ele falou assim: fala com o Ucha, Francisco Ucha. Francisco Ucha, que também já conhecia o Ziraldo, porque tinha feito umas entrevistas ótimas, lançou um livro sobre o Ziraldo, de entrevista com o Ziraldo. É, foi super solícito também, super gentil, me ajudou a fazer o livro, que ficou com esse resultado que você viu aí. E aí eu fui levando para frente, né? E com vários amigos, como você mesmo, já tinha falado, tipo assim, me incentivaram, me estimularam, porque eu, na verdade, já nem acreditava muito que eu fosse fazer alguma coisa que fosse dar certo. Eu gostava do personagem, mas eu falei, isso não vai dar certo, ninguém vai querer ver isso, é uma maluquice. Enfim, no final a maluquice aí nasceu. Agora eu já até marquei com o Francisco Ucha mais tarde, porque a gente deve registrar novamente o ISBN para poder colocar o livro para vender em Amazon, poder a gente conseguir comercializar. Porque até agora eu fiz tudo independente. Mas, Como você cara, falou, eu ficou. realmente gastei. Eu gastei uma grana nessa publicação, que foi independente, nessas coisas todas, nesses marcador de página, essas coisas todas, fazendo caneca, porque eu usei um dinheiro, reserva, porque você sabe que artista é difícil conseguir trabalho e tal. Então foi o último trabalho que eu fiz para o Zeraldo lá para 2021, 2022, que eram umas histórias do Nino Maluquinho, umas adaptações que eu tinha que fazer o roteiro, adaptando Os Três Mosqueteiros e Don Quixote. Aí, de parte desse dinheiro, eu guardei durante 2 anos para poder pagar o livro. E agora ainda até sobrou um pouquinho lá que eu estou guardando para ver se eu consigo ou finalizar agora alguma coisa com a Haddad, fazer essa nova tiragem, ou fazer o 2, começar, porque eu já comecei a escrever o livro 2 da Haddad. Está aí em primeira mão a Opa! notícia para você, que, que já está sendo feito. Ainda vai demorar um pouquinho, mas é porque, na verdade, a ideia era fazer um livro só maior, que eu não consegui, porque senão ia atrasar muito e tal. Eu já estava com um bom número de tiras na mão, eu fiz esse daí. Mas a ideia era fazer 365 tiras, ou seja, seria uma tira por dia para dar um ano. Aí eu tinha esse projeto.
Aí eu já tinha metade, eu falei, vou lançar metade, depois eu tento fazer a outra, vamos ver se dá certo esse. Então é isso. Então eu estou ainda no processo desse primeiro livro, mas já estou fazendo o segundo e estou no processo de pensar em projetos outros que não é a Dada, que não são a Dadá, mas que eu tenho guardados aqui. Um deles está até no livro também que eu apresento. Tem um que era da Turma da Febeca, eu estou reformulando a Turma da Febeca, que deve virar o Clube das Calcinhas, que o Clube das Calcinhas, porque é uma turma de meninas, e o Peludinho, que é um personagem que eu criei em 85, 1985, quer dizer, lá atrás. E que na época do colégio ele já era bem popular ali nas escolas da Zona Sul do Rio. O pessoal conhecia, todo que era amigo meu sabia, pedia para eu desenhar a agenda, aquelas coisas. Cara, uma pena que o Ziraldo não pôde ver esse quadrinho, né, cara? Pronto, né? Ele viu antes algumas coisas, né, algum material, mas realmente a ideia era que ele visse. Eu dei muitas porque, como eu te falei, a gente perdeu o Ziraldo, depois a gente perdeu o Ota antes, e agora há pouco tempo é, eu também dei azar porque morreu a Marina Colasanti, que era escritora, e que ela também tinha me dado um apoio. Ela tinha ido numa exposição minha com a outra personagem, que era a turma da Febeca. E aí ela me deu alguns conselhos, a gente se conhecia, ela não gostava muito de quadrinho. Eu falei, não, mas dá uma olhada nisso aqui, tem uns quadrinhos que eu acho que você vai gostar. Então, enfim. E aí agora, tipo, eu dei azar por esse lado, ó, um azar horrível, mas eu dei sorte de ter conhecido, por exemplo, você, o Ricardo Leite, o Francisco Ucha, o Pedro Bolso, quer dizer, tá vindo uma nova galera que eu não conhecia antes, né? E agora, graças a Dadá, eu estou atraindo essas pessoas. Então tá bom, Carol. Foi um prazer enorme ter você no nosso canal. Muito obrigado por contar a sua aventura em Angoulême. Depois a gente, né, é, descambou aí, no bom sentido, para a Dadá, Janelas Abertas. Parabéns pelo quadrinho, pela genialidade das histórias, das tirinhas. Ela é muito irreverente. Parabéns ao Francisco Ucha pela qualidade da edição e que venha uma Dadá que a gente possa comprar na livraria Sim, ou pela sim. internet, que seja. Eu vou terminar esse vídeo, cara, com uma ilustração que eu fiz nos anos 1990. Eu era estagiário de uma grande agência de publicidade e trabalhava com aerógrafo. Naquela época, a gente trabalhava com nanquim Conheço. e aerógrafo. Foi muito antes do computador. E Sim, sim, eu conheço. resgatei essa ilustração, cara. Eu não estou com ela aqui agora, né? Mas eu vou terminar o vídeo com essa ilustração e depois, né, nos bastidores, você vai me dizer assim, cara, tem algum espírito da Dadá aí que veio antes, né? Não sei por quê, Já me quando eu deixou olhei para curioso. aquela ilustração. E você vai ver. Vou ver. E você vai me dizer depois. Tá, vamos fechar Tá bom. o vídeo, então, com essa imagem que eu fiz nos anos 1990 Tá com bom. aerógrafo, que tem a ver com janela. E depois vai fazer o seguinte: nos comentários lá no YouTube, eu quero que Eu você comento diga, lá. que você comente. Não, não estou dizendo que é igual, nada a ver. Não, Mas não, claro, entendi. Tem esse conceito, mas tem com algum certeza. conceito de janela aí que na hora você vai pegar. Naquela época eu estava muito influenciado pelo mangá, Né? pelos animes, né? Então o desenho ele tem essa pegada, tem a ver com janela. Por favor, Vitor, vai lá no YouTube, né? Assim que o vídeo Vou lá estiver olhar, pronto, sim, quero ver o claro. seu Vou olhar com comentário. prazer. E Tá vou bom? comentar. Tá bom, Foi um muito prazer obrigado pelo imenso. espaço, pelo carinho, adorei. Vamos ver se a gente repete no futuro aí uma papo. Valeu.